vou gravar a Uhum. apresentação, porque Uhum. alguém vai assistir depois. Aí eu não sei Sim. o que vocês acham, se a gente grava também a arguição, se tem a necessidade. Porque Pra pro TCC mim, não há oportunidade. sim. Acho que não, Pra Marina, mim, só diferente. apresentação. Mas Pode. então tá bom. Então, eu vou gravar a arguição, Felipe, Uhum. pela vantagem de você poder assistir depois, se quiser Ah, tirar uma dúvida de que algum eu acho que é bom, falou, né? Daí se eu posso olhar assim para as é mais para correções, né? você olhar até, Para tá? fazer as Porque não correções, eu precisa ser acho. divulgado, não precisa nada. Uhum. Então, aí você me pede o link, que eu criei a página, Sim. e eu te passo o link, e você pode usar, por exemplo, putz, fiquei na dúvida o que o Arthur tinha dito ali, porque às vezes na nota não fica Uhum. Muito claro. explícito, aí você pode vir assistir de novo para tirar essas dúvidas. Sim. Tudo Não, bem? é Vou bom que. combinar desse jeito, vou gravar então a arguição também. Então, Tá. Felipe, eu vou desligar aqui a minha câmera e microfone para a gente não ter problema de internet. Você tem aí 30 minutos para fazer sua apresentação. Beleza. Estão me ouvindo bem? Vendo a Estamos te transmissão? ouvindo muito A transmissão também? Então tá. bem. Estou ouvindo bem os slides e estou ouvindo bem a sua voz. Eu vou tirar a câmera também para não dar muito Fique à vontade, porque problema. realmente aqui você dá conta. Dá Ok. um. Ok, muito obrigado. Bom dia, meu nome é Felipe Fernandes. Eu vou estar apresentando o TCC sobre o acionamento de motores elétricos com a FCS MPC. Eu fui orientado pela professora Mariana Cavalca e orientado pelo professor Ademir Nietzsche. Meu trabalho vai estar dividido em uma breve introdução. Eu vou falar um pouco sobre o modelo dos motores utilizados, o controle, o estudo de casos, os resultados e as conclusões. A introdução, primeiramente. Desde a invenção dos motores das máquinas elétricas, elas são utilizadas em aplicações domésticas e industriais. Elas compõem grande parte do consumo da energia global, principalmente nas aplicações industriais. E com isso, novas estratégias de controle vêm buscando maximizar a eficiência das máquinas elétricas. Principalmente com o avanço da eletrônica de potência, controles cada vez mais sofisticados vêm sendo implementados. Um deles é o controle preditivo baseado em modelo, o MPC, que vem do inglês Model Based Predictive Control. Ele foi desenvolvido na área petroquímica na década de 70 e hoje em dia ele tem alcançado impactos significativos em sistemas de controle industriais. Esse controle ele permite que a gente use o modelo da planta para a implementação de um controle que tenha maior eficiência e desempenho. Dentro do FCS, dentro do MPC, existe o FCS-MPC, tem como principal característica um conjunto finito de entradas. Tanto que o nome dele, traduzindo, seria controle preditivo baseado em modelo com conjunto finito de ações de controle. Do inglês, Finite Control Set, Model Based Predictive Control. Nesse controle, as variáveis futuras, elas são preditas e existe um conjunto finito de entradas de controle. Cada saída corresponde a uma ação de controle e é feita uma avaliação por meio de uma função custo. Tendo tudo isso em vista, o objetivo desse trabalho vai ser utilizar o FCS MPC para realizar o acionamento de 3 motores: o motor de corrente contínua, de ímãs permanentes, o motor de indução trifásico de rotor bobinado e o motor síncrono de ímãs permanentes do tipo brushless CA, que também é trifásico. Para isso, vai ser feita a avaliação do comportamento dos acionamentos dos motores utilizando essas estratégias de controle e foram realizadas nas simulações e experimentações em bancada prática. Agora eu vou falar um pouquinho do modelo dos motores. Os motores foram modelados segundo o Krause e o Novotny, que são as referências ali. Foram desenvolvidas equações das máquinas elétricas de forma a obter as equações de diferenças que podem ser utilizadas no controle discreto. Aqui eu tenho o modelo do motor de corrente contínua, com as equações diferenciais. Esse modelo de equações diferenciais ele é discretizado pela discretização de Euler. E aqui a gente tem um modelo discreto. A dinâmica de velocidade ela é descrita por essa dinâmica aqui. E a única diferença entre os motores vai ser na questão mecânica, vai ser o torque elétrico que cada motor gera diferente.
Aqui eu só vou mostrar do motor de indução. Eu fiz a modelagem na base pseudo-estacionária com alfa e beta, mas na frente eu vou explicar por que alfa e beta e não DQ, né? E aqui a equação utilizada do motor síncrono de ímãs permanentes, na base DQ. Todos eles foram acionados por uma ponte conversora trifásica, um inversor, com 3 braços nas 3 fases, com chaves complementares. Aqui a gente pode ver o começo do porquê do FCS, né? Como aqui eu tenho três braços, cada um pode estar ligado ou desligado, então 0 e 1. Existem no caso aqui, 7 ações de controle possíveis. Seria 8, mas 0, 0, 0 e 1, 1 é a mesma condição. Então, são 7 ações de controle possíveis que são aplicadas. Então, a ideia do MPC, do FCS MPC, é justamente utilizar esses estados das chaves como a minha ação de controle. Então, eu vou ter, digamos, 7 estados possíveis que eu posso aplicar no meu sistema. Aqui, segundo o Krause, as equações que transformam o estado das chaves nas tensões que são aplicadas nos motores. Ok. Agora, falando um pouquinho do controle, há algumas características do FCS-MPC. Os valores possíveis no conjunto de ação de controle são testados para encontrar a ação de controle ideal. E os estados da chave são usados para fazer essa predição, no nosso caso. Ele tem por característica ter uma frequência de chaveamento não constante, que a cada momento é recalculado, são refeitos cálculos para ver qual combinação de chaves vai diminuir o custo computacional. E ele tem uma baixa resolução na ação de controle, porque ele só tem, digamos, 7 ações possíveis. E ele está sempre aplicando a tensão de barramento no motor. O algoritmo do FCS ele tem com base esses passos que estão a seguir, que é a medição e estimação das variáveis. Para cada estágio de comutação, é predito, com o uso do modelo, o comportamento futuro da variável, no nosso caso, o ômega, que é a velocidade angular, no próximo instante de amostragem. E é avaliado pela função custo, ou função, no nosso caso, é uma função de erro, para cada predição. E a função que gera o menor custo é aplicada no sistema. Aqui tem um diagrama que exemplifica um pouco o comportamento da FCS-MPC. No caso do nosso sistema, do sistema que eu utilizei, é feita a medição. Com a medição, com o erro da velocidade, eu estimo o torque, em alguns casos. E daí, essas variáveis vêm para o modelo e, utilizando as condições do sistema e os estados possíveis de chave, é predito uma velocidade, e essa velocidade predita é avaliada de forma a obter uma função custo, um valor de custo, e essa interação é repetida para todas as combinações de chaves, e a que tiver o menor custo vai ser aplicada no conversor e na carga. Falando um pouco do estudo de casos, as simulações foram desenvolvidas na linguagem de programação Python, foi desenvolvido tanto o controle como a simulação da planta. Para os ensaios experimentais, foram utilizadas bancadas de acionamento de controle de motores do GCS, na UDESC. Além dos motores, são utilizadas o inversor trifásico e a plataforma de desenvolvimento da AST. São utilizados também o encoder incremental. Nos dois casos, em todos os casos, um encoder de 1024 pulsos e uma fonte DC para alimentação do sistema. Aqui tem uma foto da bancada que eu utilizei. No caso, o motor CC e o motor de indução eles estão acoplados junto ao encoder. O encoder é feita a medição no inversor. O inversor, ele ora aciona o motor CC, ora o motor de indução. O microcontrolador, ele está aqui com a IHM, e o microcontrolador controla as chaves do inversor para fazer todo o controle. A medição de corrente é feita internamente, a medição de velocidade é feita pelo encoder, e a IHM tem uma comunicação com o computador.
que eu posso carregar o código ali dentro. Com o mesmo setup lá de cima, mas aqui eu só mostrei o motor, no caso. Que eu tenho o motor síncrono de ímãs permanentes, esse aqui. E aqui tem um motor de indução, que a gente coloca uma corrente CC nele. E aí é possível utilizar ele como freio. Aqui está o encoder. E aqui tem um torquímetro, mas esse torquímetro a gente acabou não utilizando ele acabou não utilizando ele, mas poderia ser utilizado. Agora falando um pouco dos algoritmos que foram utilizados. O algoritmo do motor CC e do motor síncrono de ímãs permanentes, eles são muito similares na estrutura. O torque de carga, ele não é medido, por isso foi utilizado um integrador que estima o valor do torque utilizando o erro de velocidade. A otimização tem a forma de um erro quadrático da velocidade, ponderado por um ganho, mais o erro da corrente ponderado por um ganho. No caso do motor CC, foi apenas a corrente ao quadrado, porque a referência, no caso, a gente quer que a corrente seja o mínimo possível em todos os casos. E no motor síncrono de ímãs permanentes, tem a corrente de direta e a corrente de quadratura. Aqui há o algoritmo utilizado para a implementação do controle no motor CC. Primeiro são medidas as correntes, o integrador estima o torque de carga, é calculada a velocidade Wm de K mais 1, que não é alterada pela tensão em K. Para todos os estados de chaves, no caso do motor CC, são usados apenas 2 braços. Então a gente vai ter quatro possibilidades, 4 ações de controle possíveis. Essa função de inversor ideal é a função que foi apresentada anteriormente, que transforma a tensão de barramento e a combinação de chaves nas tensões VA e VB. Com o modelo da planta, é predito a corrente e a velocidade, e esses entram na otimização, e a função e a combinação de chaves que resultar no menor custo é aplicado no motor. No caso do motor síncrono de ímãs permanentes, é muito similar. É feitas as medições, o torque é estimado, as variáveis que não dependem da tensão em K são preditas. Aqui eu coloquei uma restrição na mudança de chaves. No caso, em vez de testar as 7 combinações possíveis, eu testo apenas 4. Porque se eu testasse as 7 combinações possíveis, o meu custo computacional ia ser muito grande e o controle ia demorar muito para atuar, e eu não tinha capacidade computacional para isso. Então o que eu fiz? Eu reduzi de 7 para 4 combinações. E essas 4 combinações são o que eu utilizo no meu controle. Aqui no caso, eu tenho cada chave. Aqui é uma função muito simples, né? Módulo de x menos 1. Se for 0 vai dar 1, se for 1 vai dar 0. Então eu altero uma chave de cada vez para fazer essa alteração. Ainda aqui com o inversor ideal, é feita a predição das variáveis com a função custo. É avaliado a que tem o menor custo, e a que tem o menor custo vai ser aplicado. O motor de indução, ele tem umas diferenças no controle. Eu fiz um controle cascata. Na malha externa eu tenho um PI, que é baseado no trabalho da Vanessa Salmoura, que gera uma referência de corrente. Na malha interna, o FCS ele vai perseguir essa referência gerada pelo PI. Nesse caso, eu não vou trabalhar com a velocidade no FCS. Ele só vai ter o erro, no caso, a referência gerada pelo PI, na corrente alfa e a corrente beta desse ator, e as correntes preditas pelo FCS, e alfa S e beta S, o erro quadrático delas somados. Aqui a gente tem o algoritmo de controle. É feita a medição das correntes de estator e da velocidade. As correntes de rotor, elas não foram medidas, então elas foram, nesse caso, elas foram estimadas com base nas equações do sistema e na combinação de chaves aplicadas no momento anterior. É feito um PI de torque, um PI que resulta numa referência de torque. Esse torque é limitado. Esse torque vai ser transformado numa referência de corrente,
E essa referência de corrente ela é proporcional à velocidade de escorregamento, sendo pela razão R sobre L, né? E essa velocidade de escorregamento pode ser integrada de forma a obter uma estimação da posição angular do motor mecânica, né? Essa posição é limitada entre menos π e π, e eu transformo isso em alfa-beta. Por que eu não usei direto em dq as correntes e sim em alfa-beta? Porque existe quando se modela o motor nas coordenadas dq, existe lá no meio da equação uma velocidade síncrona. E como o FCS não tem uma modulação, ele não tem uma frequência de chaveamento fixa, eu não consegui desenvolver alguma maneira de de achar esse valor da velocidade síncrona. Aí, utilizando a base alfa-beta, ele não tem essa velocidade síncrona dentro das equações. Aí eu consegui utilizar este controle. Agora, aqui o PI acaba, aí começa o FCS, aí eu tiro as equações, os valores dos fluxos de acordo com as correntes. É predito o valor das variáveis que não dependem da tensão no momento K, ainda com a restrição de chaveamento. É feita a predição e, com o erro que eu já expliquei, o que tiver o menor erro é aplicado no próximo instante de amostragem. Agora com os resultados, primeiramente os resultados de simulação. Aqui tem uns parâmetros de simulação que eu vou passar rapidamente. Aqui já nos resultados. Esse resultado é de simulação. Pode-se ver que o motor, a velocidade dele conseguiu seguir a referência. Quando ele vai chegando em velocidades mais altas, por causa do chaveamento em todos os casos, por causa do chaveamento do FCS, em altas frequências em altas velocidades, ele acaba ficando mais devagar pelas limitações físicas. Mas mesmo assim ele consegue chegar na referência e quando é aplicado um torque aqui em aproximadamente 18 segundos, ele consegue rejeitar essa perturbação. É possível ver aqui que o ruído na corrente é muito alto. Isso acontece porque as tensões, estou sempre aplicando as tensões de barramento no motor. Isso faz com que tenha picos muito, muito grandes de corrente. Se eu usasse uma estratégia de modulação ou eu aumentasse a frequência de chaveamento do FCS, isso provavelmente esse ruído na corrente seria muito menor. Agora aqui a simulação do motor de indução, pode-se ver que ele seguiu muito perto da velocidade. Em azul, esqueci de falar, em azul é a velocidade de fato, em preto é a referência. Aqui, por uma velocidade de 90 radianos por segundo, ele consegue seguir a referência também, tem um atraso aqui na partida e um overshoot, mas também consegue rejeitar a aplicação de torque. A gente consegue ver aqui que à medida que aumenta a velocidade, a frequência da corrente vai aumentando e ele percebe o torque aplicado. Foi feito o rastreamento das correntes alfa e beta, né? Eu não coloquei no período todo, porque aí não seria possível ver. Aqui eu fiz um zoom das correntes de Saturno na partida, no caso. É possível ver aqui a referência e a corrente ela está conseguindo seguir essa referência de corrente. É claro, com todo o aspecto de ter o ruído na corrente. Ok, agora para o motor síncrono. O motor síncrono ele tem um ruído muito maior, esse ruído acaba se propagando para velocidade. Ele também tem uma rampa e aqui em 15 segundos é aplicado um degrau de torque. Esse degrau de torque pode ser visto aqui em 15 segundos. O meu torque estimado, que está aqui em laranja, ele está conseguindo estimar muito bem o torque de fato com o integrador que foi utilizado. E vê-se que existe muito ruído na dinâmica de velocidade. Isso acontece porque
No caso do motor de síncrono utilizado, ele possui 42 polos. Ou seja, a velocidade elétrica ela tem que ser 21 vezes maior do que a velocidade mecânica. E o FCS ele possui limitação na frequência de chaveamento para ela acaba limitando a velocidade máxima que eu consigo atuar. E como essa velocidade elétrica já é reduzida pela quantidade de polos, eu acabo tendo esse problema de ter muito ruído. Esse ruído poderia ser diminuído se eu aumentasse a frequência de chaveamento e tivesse um processamento maior no microcontrolador. Agora os resultados experimentais. Os resultados experimentais eu fiz alguns ensaios. Eu queria fazer uma velocidade mais alta, uma velocidade intermediária e uma velocidade bem baixa, e pelo menos uma dinâmica com degrau de torque, para ver como o controle atua para diferentes condições. No caso aqui, no primeiro gráfico, aqui é um teste, aqui é outro teste. No primeiro gráfico, pode-se ver que, para uma referência de 60 radianos por segundo, o controle ele atua com pouco erro, ele leva a referência. Ainda existe bastante ruído na corrente, pelos aspectos que eu já falei. Aí, para baixas velocidades, eu coloquei uma referência de 2,5 radianos por segundo, que é uma velocidade muito baixa. Existe muito erro, lembrando que esses resultados já são os resultados experimentais. Existe muito erro na dinâmica de velocidade. Isso acontece porque o meu sensoriamento do encoder, da leitura de velocidade, ele possui 1024 pontos. E ele só vai atualizar a leitura de velocidade quando você atualizar esse ponto, quando estiver rodando lá, ele passar pelo próximo ponto. Então, se eu estou rodando muito devagar, vai acontecer de demorar para ser feita essa atualização. Então, o controle ele vai atuar e ele pensa que não está sendo, o motor não está mexendo, ele continua atuando e acaba gerando esse atraso aí na, na resposta do sensor. Então, quanto maior a velocidade, menor esse efeito e acaba tendo uma dinâmica mais com menos erro. E com baixa velocidade vai acontecer de ter em todos os casos, vai ter em baixa velocidade esse erro. No caso uma velocidade intermediária aqui com degrau de torque, vocês lembram lá que era um motor de indução acoplado a um motor CC e eu acabo aplicando uma corrente contínua no motor de indução que está acoplado ao motor CC e atua como um freio. Então, nesse momento aqui, de 30 segundos, eu apliquei um torque de carga, um freio, e o controle foi capaz de rejeitar a perturbação. Aqui pode ser visto pela corrente que a carga foi aumentada. Agora, para o motor de indução, como eu já expliquei, para baixa velocidade ele tem uma dinâmica ruim, mas à medida que a velocidade aumenta, ele consegue, aqui no caso 90 radianos por segundo, ele consegue diminuir o erro e aqui a gente fica com um erro muito baixo. Na partida aqui pode-se observar que tem uma corrente maior e em regime permanente essa corrente diminui. Na partida, aqui, quanto às correntes de setor e alfa e beta, pode ser visualizado que existe muito erro nas medidas de corrente, mas pode-se observar que no geral ele está conseguindo seguir. Aqui ainda é um zoom, exatamente como anteriormente, pode ser visto pela escala. Pode ser visto que o controle está seguindo, porém com um atraso. Se você olhar na média, pode-se observar que existe um atraso entre a referência e o que o controle FCS está de fato conseguindo aplicar. Por isso que a gente vê esse atraso esse atraso na dinâmica de velocidade aqui. Agora, para uma velocidade bem alta, aqui está 100 radianos por segundo, praticamente no limite de operação que ele consegue. O máximo é 110, mas daí o controle já satura. Aqui, quando vai chegando perto do limite, ele começa a desenvolver essa dinâmica aqui de não conseguir chegar lá até lá em cima, e daí o integrador ele começa...
eles começam a atuar um pouco mais. Aqui a envoltória, pode ver que em regime permanente ele diminui a corrente, e com a mesma dinâmica muito similar de velocidade. Ainda em baixa rotação tem um ruído muito grande. Agora, para um ensaio em baixíssima rotação, aqui em 5 radianos por segundo, lembra que antes a gente estava em 100 e 80, agora em 5 radianos por segundo, devido ao fato que eu já falei, né, da leitura de velocidade, vai ter muito erro, mas observe que ainda na média o controle está conseguindo controlar. E aqui pode-se ver ainda melhor o atraso entre a corrente e a referência de corrente gerada pelo PI e a corrente de fato que está acontecendo no motor. Nesse caso aqui, eu coloquei um torque de carga. Nesse caso, o motor ele partiu com torque de carga, porque eu utilizei o motor CC, em vez de eu deveria ter ligado o motor, deixar o motor desconectado, mas eu liguei com o motor conectado e depois nesse instante eu apliquei uma tensão no motor CC para gerar o torque de carga no motor de indução. Mas acontece que, como ele estava ligado, à medida que a rotação aumenta, o torque também aumenta do motor CC e vai gerando muito ruído. Eu percebi isso só depois dos testes, mas observa-se que mesmo com o torque, na média ele continua, mas ainda com muito ruído. Aí fica complicado. Agora o motor síncrono de divas permanentes, resultados experimentais. Como eu já tinha falado antes, né, ele tem todo esse aspecto de a velocidade elétrica ter que ser 21 vezes maior do que a velocidade mecânica. Então eu não consigo atingir velocidades muito elevadas. E ao mesmo tempo eu precisaria de velocidades um pouco maior para ter uma, uma resolução da leitura de corrente melhor. Então isso acaba fazendo com que eu não tenha uma dinâmica muito boa na velocidade. Observe que na média ainda o controle controla, mas ainda assim a dinâmica está muito ruim. Pode-se observar aqui eu plotei o torque de carga estimado, que a gente estima. Pode-se observar que, mesmo antes de ser aplicado um torque de fato, aqui em 20 segundos, o controle, o estimador, ele já entende que existe um torque de carga sendo aplicado. Isso ocorre por quê? Porque além de, sem fazer medir de forma indireta esse torque de carga, o estimador, ele não consegue separar as coisas. Ele também vai compensar outros erros que existam no controle, principalmente os erros de modelo e parâmetros. Ele vai acabar compensando esses modelos, gerando aqui um valor e compensando a velocidade. Mas quando o torque é aplicado de fato, o motor ele sente esse torque. Observe aqui que foi aplicado um torque de aproximadamente 0,1 Nm. Para uma velocidade mais intermediária, aqui de 25 radianos por segundo, pode-se observar que o degrau aqui parece ser maior, mas é por causa da escala, que também aqui é de 0,1, foi o mesmo torque aplicado. Mas nesse caso teve uma dinâmica um pouquinho maior, mas mesmo assim o controle conseguiu lidar com ela. Agora com uma velocidade muito baixa, de 5 radianos por segundo, observa-se aqui eu não apliquei degrau de torque, observa-se que tem um ruído muito grande. Visivelmente o motor parece rodando, a gente não consegue ver todo esse ruído, ele está lá rodando, mas a velocidade muito baixa acaba gerando muito ruído na leitura de corrente e a gente tem essa dinâmica muito ruidosa. Agora, a discussão dos resultados. De maneira geral, os controles conseguiram rejeitar as perturbações que foram aplicadas de torque. As restrições no chaveamento foram implementadas devido às limitações de processamento que eu tinha. Se eu tivesse uma maior capacidade de processamento, eu poderia utilizar todas as combinações de chaves. O controle, de forma geral, ele teve uma alta amplitude de atuação, isso foi uma característica interessante. Ele consegue atuar de velocidades muito baixas até velocidades muito altas. E, de maneira geral, o limite inferior de velocidade, no meu caso, ele é limitado
pela leitura de velocidade, que é muito ruidosa em baixa rotação, e o limite superior de velocidade ele vai ser determinado pela velocidade do ciclo de controle, que vai acabar limitando o chaveamento do inversor. Isso podia ser contornado utilizando a podia ser limitado utilizando uma estratégia de modulação ou com maior capacidade de processamento. Algumas fontes de erro são a comutação não constante das chaves, que não existe uma frequência fixa de chaveamento. Eu observei que em todos os casos existia um ruído audível no acionamento. Como a frequência de chaveamento estava em 5 kHz e 10 kHz, a frequência do audível vai até 20 kHz, de maneira geral, era audível os ruídos que eram gerados. Isso pode ser alterado utilizando, é claro, um processamento maior, com maior velocidade do controle, e também ou uma estratégia de modulação. Existe, como eu já falei, a baixa resolução na leitura de velocidade, para baixa rotação. O ruído na leitura de corrente, é característico das leituras de corrente, ainda mais que nessa leitura de corrente a gente tem que fazer calibração, as calibrações podem ter erros e assim isso pode acabar se propagando no controle. Foram feitas a estimação do torque de carga e a estimação das correntes de rotor no caso do motor do MIT, motor de indução. Claro, a dinâmica provavelmente seria maior se eu tivesse esses valores mensurados, mas no nosso caso a gente não conseguiu, eu não consegui fazer uma leitura e é possível uma fonte de erro. Uma fonte de erro muito comum do controle preditivo, de maneira geral, são descasamento de modelo e erros nos parâmetros da planta. Quando se tem um modelo, ele nunca vai representar com 100% de acurácia a planta, mas esses descasamentos de modelo, eles geram erros e, no meu caso, eles são compensados de alguma forma pelos PIs e os integradores que foram utilizados. Como pode ver, em todos os casos, os meus controles, eles são uma forma híbrida tem algum aspecto de um integrador ou de um PI que está trabalhando junto com o FCS MPC. E falando dos integradores, todos os PIs, integradores e os ganhos das funções custos, os KPs, os KIs e os RO, todos eles foram obtidos empiricamente por sucessivas tentativas e erros, e não foi utilizado o modelo da planta e uma rigidez matemática para obter esses valores. Então, provavelmente, se tivesse se fosse, se eu conseguisse, seria se eu conseguisse melhorar esses ganhos, provavelmente a dinâmica poderia ser melhor. Agora as conclusões. Foi implementado o controle FCS MPC no acionamento dos motores CC, MIT e MISC. Foi necessário modificar os controladores de forma a adaptá-los ao comportamento e às características de cada motor. Nos 3 casos, os controles apresentaram um desempenho razoável para as condições de equipamento utilizadas e elaborou-se uma técnica, finalmente, de controle que é versátil e que tem a capacidade de ser aplicada em diversos motores. As contribuições do trabalho são, primeiramente, foi o primeiro trabalho a obter os resultados experimentais, utilizando uma estratégia de controle FCS-MPC no grupo de controle de sistemas de departamento de engenharia elétrica da UDESC. Foi desenvolvido os algoritmos de simulação utilizando a técnica do FCS-MPC para os motores em linguagem Python. E ainda foi documentado os códigos para a implementação do algoritmo na prática, e ainda eu pretendo dar continuidade a esse trabalho submetendo em alguma publicação. Essas são as referências utilizadas na apresentação e muito obrigado. Essa foi a minha apresentação. Obrigada, Felipe. Dado que a gente começou um pouquinho mais tarde, acho que você cumpriu bem ali seu tempo, tá? Vou passar primeiro a palavra ao Arthur, né, nosso membro externo, e depois encerramos daí a audição com o professor José de Oliveira.
Sim. Então, Felipe, você me ouve? Sim. Então, a minha internet, assim, eu tava no tablet, tava ruim, agora eu fui pro celular. Vamos ver se vai dar certo. Tipo, eu tô com algum tipo de problema com a internet e a apresentação aqui no Teams nas bancas, porque no doutorado foi terrível. Agora, contigo tá um pouquinho melhor. Espero que dê certo aqui. Sim. Então, Felipe, queria te parabenizar pelo trabalho. Trabalho muito bom, muito bem feito. Eu acredito que você fez, assim, realmente um grande trabalho, porque você conseguiu trabalhar com os 3 motores, você vinha trabalhando com ele já há muito tempo, né? Eu acho que foi uma longa caminhada sua no laboratório. Eu fui professor teu, não sei se você lembra ainda, né? Na segunda fase, e alguns que estão aqui, inclusive, né? Uma turma muito boa, a turma de vocês, desde aquela época, né? E eu acho que até agora, tanto que muitos seguiram para a conclusão aí do curso, né? E tu queria começar com pesquisa em eletrônica digital, não sei se tu lembra. No fim, eu te desviei pro lado aqui de controle, de motores, e eu acho que tu acabou gostando no final das contas, né? E realmente, assim, dá pra ver que, querendo, de certa forma, o teu TCC é uma conclusão, uma consolidação de tudo aquilo que tu aprendeu na tua pesquisa, do teu trabalho, e aplicado na prática. Eu acho que esse foi o grande desafio que você teve. Você trabalhou muito com a simulação ao longo do tempo, né? E agora, aqui na prática, você finalizou isso, né? Claro que eu sei que tu queria trabalhar com redes neurais, tu queria avançar um pouco mais, além do que tu trabalhou na IC, né? Mas eu acho que tu conseguiu ter um bom avanço agora também, por conta de se defrontar com a prática, né? Tu tinha se defrontado muito com a Sabrina, principalmente ali, né, no TCC dela, e eu acho que também a experiência com o TCC dela te ajudou bastante na experiência do TCC, tanto que tu conseguiu trabalhar com os 3 motores, né. Tu começou com o motor CC, a gente começou trabalhando lá, e tu manteve o motor CC no teu TCC, eu acho que foi, assim, foi um mérito também manter, é difícil a gente ver controle motor CC e FCS, né, e conseguiu fazer, deu certo, parabéns também por isso, né. E também te ajudou a ter experiência com as outras máquinas, eu acho, né? Então isso acaba sendo benéfico. Bem, tenho vários pontos, eu espero não ser muito demorado, mas vamos lá. Quer que eu projete aqui? Eu acho que não precisa, eu estou acompanhando aqui, qualquer coisa, talvez os slides depois eu peço para tu voltar alguma coisa ali, mas nada muito também complicado. Primeiro, algumas rápidas observações de texto. Eu não vou pontuar assim os vários pequenos erros que eu peguei lá no texto, porque assim, tu escreve muito bem, só que eu acho que tu escreveu meio apressado no final, né? E aí, principalmente ali o início do texto e o final do texto, eles estão assim um pouco poluídos, digamos assim. As frases estão muito assim, frases muito longas, você esquece vírgula, esquece ponto e vai assim na afobação para terminar o texto. Eu percebi que ali o meio tu desenvolveu melhor e o início e o fim ficou meio assim, eu não sei se foi assim que tu fez, mas foi o que eu acabei sentindo. Tá? Ali alguns erros bem frequentes. Verbo da voz passiva com sujeito, tipo, várias vezes, tu tenta evitar, tu sabe isso, mas você algumas vezes pecou por isso, tipo, realizado muitas simulações, por exemplo. Isso acontece várias vezes no texto, tipo, sem concordar o feminino ou o plural com o início. Então, só um destaque. Outra coisa são as vírgulas. Assim, quando a gente tem um adjunto de nominal ou adverbial no início de uma frase, a gente coloca vírgula. Então, por exemplo, no ano de 2011, vírgula, aí você faz a frase normal. Isso várias vezes também, então eu destaco esse ponto. Terceiro ponto, a seção. Quando tu abre uma ponto 1, você precisa de uma ponto 2. Se você não tem a ponto 2, você não pode abrir a ponto 1. Então, por exemplo, você tem a seção 1.1, mas não tem a 1.2. A 2.3.1 e não tem a 2.3.2. E vários casos acontece isso. Inclusive, na 3.1, você não tem a 3.2 e você abre ainda uma 3.1.1. Tipo, então, assim, eu dei várias sugestões. Em alguns casos eu achei que seria interessante abrir 1.2, e aí eu coloquei essas sugestões no texto. Em outras eu achei, não tem necessidade que você fez aqui, pode cortar essa seção e subseção. Acho que tu vê como fica melhor. Se quiser cortar, corta. Ou se quiser acrescentar, acrescenta, mas não pode ficar do jeito como está. Em relação também a uma estrutura, tu usa muito o gerúndio, tipo, vem fazendo, ou vem crescendo, ou vem... assim, uma substituição pelo presente simples é melhor nesse caso, tá? Tipo, só são, enfim, é melhor do que essa continuidade, né?
Em vários momentos, assim, você tem um problema com a questão das unidades. Você coloca elas dentro do ambiente matemático, mas, na verdade, a unidade você não coloca dentro do ambiente matemático. Então, por exemplo, mid e henry não é símbolo matemático, é tipo unidade mesmo. Tipo, principalmente nas tabelas dos motores e também nos resultados, com rádio por segundo, também é fora do ambiente matemático. Existe até um pacote do LaTeX, que é o Unit, em que você, ou algo assim, que você, Physics, eu acho que é no Physics você tem essa barra Unit, para você fazer, tipo, a unidade certa, até no padrão bem certinho, se tu quiser dar uma pesquisada melhor. Senão, só tira do ambiente matemático e deixa assim, porque senão tu confunde com uma variável a unidade, né? E, assim, em relação à simbologia, tu usou um sistema meio estranho de simbologia. Eu até, assim, me confundi algumas vezes, mas depois eu meio que aceitei a forma como você colocou. Assim, é interessante. Tem alguns casos que você tem conflito de simbologia, tá? Várias vezes, principalmente lá nos algoritmos e nos resultados, você usa uma simbologia diferente da simbologia que você utiliza lá no início. Então, por exemplo, nos algoritmos teus, várias constantes estão com letra minúscula. Quando você falou que as constantes seriam letra minúscula, você usa JM, por exemplo, em minúsculo no algoritmo, RS, e várias outras variáveis assim. Então, tu fez toda uma simbologia bem elaborada para a parte de modelagem, mas aí nos algoritmos e nos resultados você não aproveita elas. Então, assim, foi interessante a tua ideia. Talvez, assim, pela pressa, eu pensei no final, não, na pressa ele já meio que puxou lá os programas e tudo, e meio que seguiu as variáveis do código que ele usou e não as variáveis que ele pensou para o TCC, né? Mas, assim, aí você avalia se você consegue ter tempo para poder refazer esses algoritmos, né? Eu sei que vai ser meio corrido, essas variáveis, mas eu marquei ali à medida do possível a maior parte das vezes que eu observei. Inclusive, algumas vezes você esquece de um underline, alguma coisa assim também. Então, tu tenta dar uma olhada também nisso se tu conseguir. Porque é difícil, erro passa assim que a rodo, né? Isso é muito fácil. Bem, agora algumas observações técnicas. Eu vou pela ordem do TCC, mas aí qualquer coisa eu peço na apresentação alguns pontos específicos. Primeiro, né, você colocou que o MPC, ou pelo menos nos motes do teu trabalho, tanto no resumo quanto na introdução, é a questão da eficiência. Na realidade, se você for olhar ali o teu resultado, provavelmente você está perdendo eficiência do que se fosse fazer um controle fatorial, por exemplo, né? Está melhorando em relação a uma esterese, melhorando em relação a algumas coisas, mas como o teu período de comutação ele é muito baixo, né? Você acaba perdendo eficiência no final das contas. Então, talvez esse não seria o melhor mote para o seu trabalho. Você utilizou um trabalho de exemplo ali na tua introdução que você citou, dizendo que o MPC realmente tem benefícios de eficiência, um trabalho bem legal do Rio de Janeiro, eu dei uma lida nele. Porém, aquele trabalho ele usa um outro tipo de MPC, usa o Economic MPC, que é justamente o MPC voltado para essa questão de eficiências. Mas é um outro MPC, é uma outra função custo, é uma outra forma de você enxergar o MPC. Então, assim, você utilizou o exemplo de um MPC diferente para justificar o seu MPC. Talvez o melhor fosse ali justificar pela questão de melhores transições, por exemplo, qualidade da transição que você tem, a resposta dinâmica mais rápida. Normalmente esse é o mote até do FSS-MPC, normalmente quando ele é proposto. Tratar não linearidades, porque no seu caso você consegue tratar não linearidades, consegue tratar restrições facilmente, né? Então isso é uma coisa que você poderia justificar com um mote do teu não a busca pela eficiência. Eu entendo que sempre quando tu trabalha com a área de motores, tu foi cair na área de motores do TCC, que eu acho que tu não queria, tu acabou caindo. Mas a gente fala na eficiência, né? Porque o motor tem... Todo o TCC de motor começa com esse motor 50% do consumo de energia no globo, e a gente precisa reduzir... É interessante isso, né? Só que talvez... dá um destaque para o controle também, e nesse caso o controle, o foco dele realmente é a qualidade de transição, velocidade, questão de não linearidades, né? Não tanto a economia de energia. Tá? Aí na página 21 do seu TCC você apresenta as transformadas, né? E assim, nas suas equações das transformadas, você primeiro optou por uma invariância em potência para transformada de Clark, e não invariância em tensão e corrente, como é mais comum, né? Você poderia ter justificado ali que você vai utilizar a transformada de Clark mais para a máquina de indução e a transformada de Q mais para a máquina síncrona, porque tu usou duas transformadas diferentes, né? Tu não usou a mesma transformada para os dois casos.
E aí, isso confunde, porque leva o leitor a achar que uma vem da outra, e não vem. No teu caso, você utilizou uma diferente para a máquina de indução e outra diferente para a máquina síncrona. Então, eu acho que seria bom esclarecer ali as duas transformadas. Talvez até apresentar a transformada de Clarke junto com a máquina de indução e a transformada de Park junto com a máquina síncrona, né? E, além disso, na tua transformada de Park, você colocou primeiro o eixo D e depois o eixo Q. E, na verdade, na que você está usando é o contrário. Na tua é primeiro o Q e depois o D. Tá? Tanto que lá, depois, quando você vai aplicar elas, você aplica certo. Quando aplica lá no modelo do motor síncrono. Né? Mas ali na apresentação, ela realmente não tá correta. Né? Sim. Então, daí tu só altera isso dali, porque isso é muito importante para alguém que for utilizar depois do teu TCC como referência. Ali, depois, logo na sequência, tu fala na base pseudoestacionária. Eu senti uma falta de uma referência sobre esse termo e também uma falta de uma explicação um pouquinho melhor. Porque tu tem a base estacionária, né? Eu não entendi a diferença entre a base estacionária e a base pseudoestacionária. Não sei se você podia explicar um pouquinho melhor. Posso explicar. É que eu acabo modelando... Vocês estão vendo a minha transmissão aqui? Sim, É que eu acabo modelando o motor de indução, né? Como... aqui como... no caso, como as bobinas no eixo alfa e S. O que ele faz é que eu vou ter digamos aqui, as bobinas rotacionando, né? Só que nessas condições eu vou ter o cosseno de θr aqui dentro dos fluxos. E o que eu faço? Eu pego essa bobina e eu transformo ela numa bobina que está aqui no rotor, no estator. E aí vai ser uma bobina que ela não é de fato estacionária, mas ela, digamos, é pseudo-estacionária. Aí, o que acontece? Eu faço com que seja, digamos, que essa bobina estacionária, ela vai gerar o mesmo, aqui embaixo eu até falo, a mesma força magnetomotriz que a bobina que está rodando. Então, eu pego essa bobina e coloco ela aqui no eixo do estator. Aí eu consigo desenvolver as equações no final ela acaba ficando sem esse termo do θr dentro da minha dinâmica. Tanto que eu altero só a parte que vai ser do rotor. Eu altero o fluxo, ele vai ser alterado só essa parte do rotor. Eu não consegui achar esse desenvolvimento no Krause e no Novotny lá. Eu não achei num livro. Tanto que eu achei em algumas, digamos, aulas mesmo de alguns professores que eles desenvolviam esse tipo de equação. Eu achei alguns artigos que só utilizavam, mas eles não explicavam o desenvolvimento desse tipo de modelo. Eu já tinha utilizado esse modelo antes, mas eu não achei em nenhum lugar que desenvolvia, só em tipo, aulas mesmo de algumas universidades. Aí é basicamente isso. E justamente eu usei esse modelo porque ele não tinha o cosseno ali dentro do modelo. Que o que eu queria evitar mesmo, o que eu queria não utilizar é o θr dentro do meu modelo, porque eu justamente não tinha essa medida exata da posição do rotor. Senão eu teria, se eu tivesse essa medida, eu até utilizaria a transformada em dq, né? Que em dq acaba tendo a velocidade dentro do modelo. Aí, com essa abordagem, eu consegui passar por isso. Eu acho que... Não, perfeito. Eu acho que eu podia só explicar um pouco melhor, então, essa questão. Agora ficou bem mais claro com tu explicando agora para mim o porquê da sua abordagem. E tu pode citar a aula, eventualmente, tá? Eu sei que não é a melhor coisa do mundo, mas se precisar citar uma nota de aula, cita e fica tranquilo com isso. Porque realmente os dois livros não trazem essa modelagem. E é interessante, porque então ela une meio que um pseudo-DQ ali na parte do rotor, junto com o estator alfa beta mesmo, né? Então, bem interessante a tua ideia. Agora faz todo sentido para mim. Então, seria bom tu assim, talvez incluir um pouco
essa explicação e também o porquê do objetivo, né, de utilizar essa transformada. Realmente ressaltar essa questão do θr. Ali, até tu não optou pelo θr porque tu tem uma medida, mas a medida não é confiável, seria isso? Tu chega a alinhar o motor no início, não chega? Como é que tu... Exatamente. Eu faço... É que... Posso mostrar aqui o algoritmo? Aqui embaixo. Aqui a gente tem o algoritmo. É que assim, eu fiz o algoritmo... Eu tenho o PI, né? Mas, digamos assim, eu vou gerar esse θr e eu vou gerar essa referência. No meu pensar, esse θr, digamos que ele pode talvez estar errado, digamos, porque eu estou gerando ele com PI e eu não tenho tanta certeza que esse PI está bem calibrado e esse θr pode estar errado. Mas tendo a referência, eu não vou ter erros no modelo. O meu modelo aqui ele vai estar correto e eu vou estar perseguindo essa corrente que ele gera aqui. Então, dentro do modelo do FCS, vai estar correto. Ainda ele vai perseguir essa referência que pode ter algum erro nesse θr. Esse foi o meu pensamento. Entendi. Uhum. Talvez realmente ele tenha um erro, né? Depois precisaria se avaliar um pouquinho melhor. Mas interessante que funcionou, né? Então, assim, provavelmente o erro de TTR na máquina de indução não é tão grave, né? Na máquina síncrona, se tiver errado, não funciona. Mas na máquina de indução, se tiver errado, ele funciona. Inclusive, pode ser uma das causas do possível deslocamento lá entre as duas correntes, né? Exatamente. Eu apontei ele Atraso, né? depois que a causa própria FCS, mas além do FCS pode ser também essa questão do TTR. São dois motivos bem fortes para isso. Sim. Bem, eu vou retomar ali só a questão do teu TCC. No modelo da máquina síncrona, a tua equação do torque, ela tem ali... Você pode depois simplificar ela. Porque assim, tu acaba colocando a da máquina de polos salientes, né? Porém, na verdade, todos os desenvolvimentos da máquina síncrona é da máquina de polos lisos, né? Tu acaba colocando no início ali a questão dos polos salientes, mas inclusive tu mostra uma figura com a máquina de polos salientes, porém o teu desenvolvimento todo já considera parte do pressuposto que a máquina tem polos lisos. Então, acaba que ficou meio assim desconexo o que tu começou para o que depois tu desenvolveu, né? E no final tu acaba recriando as instâncias da EQ separadas, né? E no fim aquele termo dá zero, aquele termo inicial, né? Então, e ali também tem um erro, ali agora tá certo, tu tá mostrando aí agora, né? Na verdade tem um erro aí tu corrigiu, tu já corrigiu, a tua versão que tu me mandou tá diferente da que tu tá me mostrando. E essa que tu tá mostrando também tem um erro. Porque assim, na verdade, na equação o IQS multiplica os dois termos, né? Então é uma multiplicação fora. Exatamente. Eu já Tu vi que colocou uma subtração lá antes, né? E ali agora você colocou no segundo termo, mas no primeiro tá faltando o IQS ali também, né? Porque é um fluxo, né? Vezes uma corrente, o torque. Então, nesse caso ali tá faltando. Sim. E aí, ali, logo na página, logo nessa sequência, tu já vai para a página, termina o modelo da máquina do inversor, da máquina síncrona, né? E tu já começa o FCS, né? E quando tu fala no FCS, assim, você faz algumas considerações que talvez sejam imprecisas, né? Primeiro que você fala sobre inclusão de restrições. Na verdade, o certo seria tratamento de restrições, né? Apesar que você impõe depois uma restrição, é uma restrição soft, né? Ali da questão do chaveamento, mas você, querendo não, está tratando uma restrição também, porque é uma restrição numa limitação física de variação das chaves, né? Que é melhor realmente variar uma só de cada vez, né? Então, o termo correto seria mais tratamento, né? E ele também consegue tratar não linearidades, né? Ele não inclui não linearidades, né? Ele trata não linearidades. E o custo computacional, você fez ali uma menção de que é uma coisa meio complicada, tu fala ali no início da década de 70, que novas técnicas com maior custo computacional, isso é muito relativo, sabe? Eu acho que não valeria a pena tu falar sobre isso ali, tá? Poderia só dizer que foi aplicado novas técnicas de controle, técnicas avançadas de controle, mas não precisaria sacar essa questão do custo computacional, porque até hoje isso é meio complicado de fazer dependendo da técnica. Então,
enfim, e o FCS não é um controle assim com menor custo, né? Ele tem um certo custo reduzido se for horizonte 1, como tu mencionou, mas vai aumentando muito o horizonte, ele vai aumentando exponencialmente. Vou até discutir isso depois na hora de apresentar a sessão. E tu abriu essa sessão 3.1, só que ela não faz muito sentido, porque na verdade todo o teu desenvolvimento é sobre FCS, não fala sobre outros controles preditivos depois, né? Então, eu acho que não teria nem necessidade de separar ali como 3.1, tá? E aí tu tem um conflito de simbologia, porque tu começa a utilizar a letra P para predição, os valores preditos, quando P era o número de polos antes, né? Talvez tu pode utilizar outra letra, usar o chapéu para indicar os valores preditos, usar um conjunto de valores preditos, né? Então, assim, tenta adaptar um pouquinho ali a simbologia, porque vem uma coisa logo na sequência da outra. Tipo, no final do capítulo de motores, você fala o número de polos, lá no finalzinho, e aí já apresenta na página seguinte um número de polos ali voando. No final desse capítulo, na página... Não, antes da página 37, e até tu falou isso na apresentação, que assim, normalmente os FCS MPCs, e aí todos os seus algoritmos, tu fala disso, né? Mas você aplica eles no mesmo período de amostragem, pelo menos pelo que eu leio dos algoritmos, que você faz a medição. E é comum no FCS MPC, na verdade, você aplicar no período seguinte, você colocar um atraso de transporte prévio, né, para poder garantir que o tempo de aplicação seja constante, porque senão o tempo de aplicação é variável e depende do teu processamento, né? Você chegou a tentar aplicar com esse atraso na prática? A professora Mariana tinha até falado para tentar fazer isso, eu acabei não testando esse tipo de abordagem. Eu acabei diminuindo, digamos, o processamento ali até para daria, né, como eu faço com equações de diferença, fazer para uma aplicação no período seguinte, mas eu não utilizei esse. Eu fiz, ele acaba o processamento e ele aplica a ação de controle. Vai acabar tendo uma diferença aí no tempo. Não vai ser exatamente entre uma e outra, porque vai depender aí do tempo de processamento, mas... É que na minha simulação é instantâneo, né? Tipo, eu nem considero, mas na prática teria que ter um software muito mais rápido para ter essa velocidade, mas o nosso ali acabou não... Chegou a medir o tempo de processamento, Felipe? Sim, fica aproximadamente na metade ali do tempo. Isso é um problema. Deveria... eu vejo que deveria ficar pelo menos um quarto ali, né, do tempo de... Sim, até um quinto, um sexto. Até tem alguns artigos que eles fazem, tipo, uma estimação do aumento tipo, consideram, por exemplo, meio período de amostragem e na predição colocam esse meio período de amostragem junto, sabe? Para compensar o erro. Mas talvez, como já está em meio período, talvez compense trabalhar com o atraso, né? Mas, enfim, eu acho que não vai ter tempo de refazer esses resultados, mas coloque só uma observação, talvez destaca um pouquinho mais, até comenta sobre isso lá no final, mas poderia comentar no início, talvez seria um pouquinho mais digamos, agradável para o leitor. Ali também, em relação à função de custo, na verdade você diz que você usa a mesma, né, ali no final, mas na verdade você usa 3 diferentes, né, muito parecidas, principalmente a do motor CC com a do motor de indução, né. Essa função dessa equação 108, ela está incorreta, né, porque ali deveria ser pelo menos um K mais 1 ou um K mais 2, não só K, tá, porque senão não faz sentido a função. Realmente. E também ali dá a entender que você está usando pesos diferentes para as correntes, porque você usa o J como se fosse um fator de variação ali na corrente, sabe? E na verdade o peso poderia usar outro subíndice, não ρ de J, né? Porque senão dá a entender que você tem um peso diferente para cada período que você está avaliando também. Então, eu acho que não é esse o teu intuito, né? Poderia chamar de ROI, por exemplo, né? Na real, acho que faltou explicar melhor. Na verdade, esse J eu pensei nas diferentes, digamos, tem a corrente de direta e a corrente de quadratura, digamos, seriam as duas correntes. Mas faltou talvez explicar isso. Talvez fosse interessante explicar isso melhor, então. Em relação à função de custo da máquina
de ímãs permanentes, a máquina síncrona, né? Você utiliza, na verdade, não uma função quadrática, né? Você utiliza um módulo, né? Eu uso um módulo. Teria alguma razão para você usar um módulo e não a função quadrática nesse caso? Eu vi que nesse caso ele acabou tendo uma dinâmica um pouco melhor. É, é que eu fui testando várias coisas, né? Eu vi que ele tinha uma dinâmica melhor. Eu não sei explicar exatamente o porquê disso, mas E também, assim, nessa função especificamente aí, que é a única que eu vejo a função de custo da máquina síncrona, se você observar bem, ali está IDS e IDS. Eu não sei Ah, qual que é o IQS e qual que é o IDS de fato. foi errado, foi errado. Isso acabou Aqui me é IQ. E que é a primeira, tá, É. beleza. E aí, na verdade, tu tá ignorando o IDS na prática, com um coeficiente tão baixo, né? Tipo, tu precisa É, realmente desse coeficiente. O ideal é precisa. ter, né? Tu precisa trazer alguma O... coisa pra tratar, né? É até curioso, né? Se eu deixar sem, ele não consegue, ele não controla. Ele precisa dessa, ele fica dando limitação de corrente. Ele é porque talvez quando ele tá lá perto com o erro baixo aqui, essa corrente acaba influenciando, né? De alguma Sim. maneira, eu não sei. Mas ele realmente a dinâmica muda com essa inclusão das A correntes do aqui. IQ, tu Hã? precisa de... E a do IQ, tu realmente precisa? Precisa das Tal- duas mesmo? Porque às vezes Talvez, só a do ID talvez não. resolve. É, talvez sim. Tipo, a do ID eu tenho praticamente certeza que tu precisa. A do Uhum, IQ eu tenho minhas dúvidas, tá? sim. Talvez ela mais esteja atrapalhando do que ajudando, na verdade. Aham. Aí, em relação tu não explicou no teu trabalho, ainda nos algoritmos, por que que o motor de indução está em cascata enquanto os demais são malha direta? Até fala a questão do PI, da questão da compensação de erros paramétricos, né? Só que, assim, seguiu duas em malha direta e uma em cascata, né? Uhum. Poderia justificar que talvez, na prática, o motor de indução em cascata, o algoritmo seja muito pesado, alguma coisa assim, sabe? Eu não vi, talvez tenha passado também É. despercebido, seria bom só comentar Uhum. um pouco a esse respeito, que realmente na máquina de indução é muito complicado fazer algoritmo em malha direta. Muito mesmo. Realmente eu tentei malha direta várias Aham. vezes, mas assim, na simulação funciona, mas na prática não funciona. Ele não roda, assim. Então eu só consegui fazendo essa estratégia cascata ali. Mas em malha direta ele não. Eu queria Não. fazer tudo em malha direta, mas não consegui. Ali na máquina de indução, até agora já falando um pouquinho dos resultados e para tentar terminar logo, Uhum. é, ah, na máquina de indução eu acho que tem erro paramétrico ali com o problema, sabe, Felipe? Porque ah, dá muito diferente a simulação da prática, sabe? Nas outras, tu não comenta muito a questão da simulação com a prática. Eu acho que eu senti falta também de tu comentar a comparação dos resultados, né? Mas Uhum. a máquina de indução, ela é particularmente diferente das outras duas, né? A máquina síncrona tem alguns problemas também, mas eu acho que ali a questão da máquina de indução, os parâmetros, principalmente os do rotor, talvez, eu Uhum. acho que a resistência de rotor está muito alta, sabe? Não sei se chegou a simular o motor em malha aberta, mas talvez uma validação dos parâmetros. Claro, tu usou como referência um outro trabalho que tinha pego aqueles parâmetros, mas o trabalho que tu Sim. cita acabou também só trabalhando com o motor na simulação, não na Uhum. prática. É. Então, talvez, né? E também o motor envelhece. Esse motor já é um motor. Trabalha Uhum. também um trabalho mais antigo, não tão antigo, mas, enfim, esse motor já tem alguns anos, né? E Uhum. também já foi usado em outros trabalhos também, às vezes ao longo do tempo, né? Envelhecimento nessa máquina de indução que já é velha, aí talvez realmente os parâmetros se alterem. É difícil que Uhum. se altere indutância e resistência, né? É Sim. mais provável que se altere inércia. E também, quando foi feito o trabalho, a inércia não era a mesma, né? Porque não tinha o motor CC acoplado, né? Exatamente. E o atrito também não era o mesmo, né? Só que Uhum. eu acho que a resistência de rotor ele tá errada, tá? Sendo bem sincero, eu acho que a resistência de rotor, não sei como é que foi feito o procedimento de medir ela, mas não me parece que ela seja correta nessa máquina, tá? E a Uhum. resistência de rotor é um parâmetro que influencia muito a dinâmica. Então, eu acho que ela que está causando todos esses problemas, na verdade. Sim. Principal fator, na verdade, né? Porque tem a Uhum. questão do θr, tem outras questões ali que tu acaba Uhum. contando, a questão da saturação, enfim, mas isso é uma coisa esperada e foi legal que tu colocou em 3 centímetros de velocidade, eu acho que deu para sentir bem, eu gostei muito dos resultados, tipo, Uhum. ficaram muito bons,
apesar de parecerem feios, né, eles ficaram muito bons, muito legais, mostram muita coisa. Na verdade, um rico estudo sobre como que a máquina funciona. Talvez você não tenha tido capacidade de talvez explorar tanto isso no trabalho, até por uma questão de tempo, né, explorar um pouquinho melhor esses resultados, mas assim, ficaram muito bons, tanto da simulação quanto da prática. Aí, em relação à máquina síncrona de ímãs permanentes, essa que eu conheço mais, eu trabalhei mais com máquina, eu fiquei com medo dos seus resultados, na verdade, porque, assim, a corrente já ficou bem perto do limite da máquina, e, assim, medo de desmagnetizar ímã, de queimar. Certo que precisaria chegar nos 7 amperes para desmagnetizar o ímã, mas, assim, bobina 2 amperes ali já está perto do limite, né? 3 amperes máximo. Ainda mais por tanto tempo. Qual que foi o problema aí? É que, na verdade, assim, até é interessante que deu certo o teu trabalho dessa forma, tá? Eu achei surpreendente isso. Talvez você não tenha se dado conta, mas a velocidade que tu colocou para a máquina síncrona é uma velocidade alta para aquela máquina. Então, você já está trabalhando com enfraquecimento de campo. Me espantou que na simulação não dá para ver tão claramente como na prática. A prática ficou muito legal. O resultado. Pode voltar ali, deixa no resultado da prática mesmo. Aí é muito legal, porque assim, se tu for olhar, a tua corrente ID não vai para zero, ela vai para um valor negativo. Isso significa que você está em enfraquecimento de campo. E, naturalmente, o teu controlador FCS MPC, porque ele está em maré direta, ele foi capaz de jogar a máquina em enfraquecimento de campo sem que tu percebesse. Então, a máquina está com o campo enfraquecido, tanto que não vai para zero. Deveria ir para zero, porque a tua referência é em zero, né? Mas como não está se importando com o ID, e justamente porque tu tem aquele valor tão baixinho, ele consegue ir para qualquer lugar que ele queira. E foi justamente para o valor de menos 1 e pouco, né, amperes, que é justamente uma condição de enfraquecimento de campo. Se for fazer o cálculo, né, provavelmente vai dar bem no ponto para a velocidade de 50 radianos por segundo. Porque essa máquina, Felipe, ela no máximo vai a 15 radianos por segundo sem enfraquecimento de campo. E assim, no máximo mesmo. Eu testei de toda forma. Em simulação eu até conseguia 20, mas na prática 15 no máximo, e senão é obrigado a enfraquecer, obrigado a colocar a referência de ID para mais. Sabe que é um controle modulado, né? E eu não. Mas como tu considera? E aí é um ponto muito importante. Como o teu FCS MPC, ele trata diretamente a não linearidade da máquina síncrona, não lineariza o modelo. Você coloca direto o produto de dois estados em duas equações de diferenças. Então, quando tu faz isso, tu acaba podendo fazer naturalmente o enfraquecimento de campo, algo que você não consegue com uma estratégia de controle linear. Eu trabalhei no doutorado com uma estratégia linear, e muitas pessoas trabalham com digamos assim, um controle vetorial linear. E aí a pessoa é obrigada a colocar todo um esquema de geração de referência para o ID para poder lidar com esse problema do enfraquecimento de campo na hora de fazer a máquina. Com o FCS, não, você tem a liberdade de trabalhar direto sem se importar com essa geração de referência de ID. Então, no fim, tu nem viu um grande problema, uma grande mágica que você fez aí, e sem perceber. Inclusive, quando tu aumenta o torque, tu é obrigado a colocar um torque muito baixinho. Se tu colocar um torque mais alto, a máquina vai parar, provavelmente. Comigo, eu consegui colocar o torque no talo e ela aguentava muito mais, porque eu estou trabalhando com a máquina a velocidade muito mais baixa, né? Nesse caso, essa máquina para essa rotação, o torque é muito baixo. Então, mas dá para ver bem certinho a variação do IQ, até o próprio ID ele varia junto para poder, como o ID aumentou, né? O IQ aumentou. Só aí tem um ponto que, se tu olhar essas correntes trifásicas, a corrente IC, ela tá diferente das outras. Né? Por quê? Porque tem um erro na medição, na leitura de corrente. Lá naqueles ganhos, os três estão iguais, mas eu tive esse erro, só fui perceber depois que eu terminei a tese. Tipo, eu percebi, na verdade, quando eu estava compilando os resultados. Mas a corrente C, eu acho que a equação lá está errada, está na bancada. Eu lembro que eu calibrei, só que eu calibrei para o IA, e eu assumi que os outros duas estavam iguais. Depois, quando eu fui ver quando eu peguei os resultados, eu tinha feito todos os resultados, e eu não conferi no computador depois para plotar, né? Só quando eu fui plotar para escrever a tese na versão final, que eu percebi que tinha esse problema. E assim, passou batido e eu comentei na tese, né? E eu acho que aí tu tem o mesmo problema também. E eu acho que o controle está recebendo essa informação errada. Ele está compensando, né? Uma coisa muito interessante, consegue compensar. Uma leitura errada, isso já é um grande diferencial, né? Porém, eu acho que ele está com tanto ruído assim de torque, por causa dessa questão também da leitura de C, tá? Faz muita diferença depois. Eu, em simulação, verifiquei que quando tu tá colocando torque de carga, como no teu caso, né, ela acaba influenciando. Quando tu tá sem carga, com carga muito baixa, não faz diferença nenhuma, tá? Mas quando tu tem carga, efetivamente, ela acaba influenciando um pouco. Talvez não esteja influenciando tanto, porque
tua velocidade, apesar de estar alta, o teu torque não está tão alto, né? Mas alguma influência deve ter, tá? E nessa máquina, assim, o ruído de velocidade é muito significativo para a questão do teu período de amostragem. Eu optei por não fazer o FCS MPC justamente por causa disso, porque aí não tem escapatória. Tipo, para 10 kHz, na verdade, a tua frequência vai ser limitada a um sexto disso, de comutação, então tu está comutando em 1,666 kHz. E aí, para essa máquina, assim, é bem complicado mesmo. Tá? Então, foi onde tu conseguiu chegar. Tem outras observações, mas eu acho que essas seriam as maiores, talvez. Talvez, assim, no teu trabalho tu pudesse discutir um pouquinho mais essa questão da influência de cada coisa. Tu joga tudo como se fosse um bolo só, né? Tipo, o que é parâmetro, ruído, medição, sintonia dos controladores e terminadores, e tu joga tudo isso como fatores de problema, mas tu não meio que tenta apontar um pouco aonde que eles estão influenciando, né? Se tu conseguisse, seria interessante, sabe? Dar um pouquinho mais de detalhe em relação à influência de cada parâmetro. Eu sei que é difícil separar, eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo, mas talvez tu conseguisse enriquecer um pouquinho mais o seu trabalho. E ali também, eu só fiquei na dúvida como você aplicou o freio no motor CC. Tu falou que tu aplica uma tensão CC no motor CC mesmo. Não. No caso do motor de quando usa o motor de indução. indução. Você usa o motor de indução, daí você está usando carga com o motor CC. Tá aplicando tensão DC no motor CC mesmo? No caso dos outros motores, eu apliquei uma tensão CC no motor de indução, né? Que estava acoplado. No caso do motor CC, aqui é que eu não, na hora eu não pensei nisso, né? Se eu deixo ele com o motor CC com os terminais abertos, eu não vou ter corrente nele, né? Mas aí eu não vou ter nenhuma resistência. Mas se eu fechar os terminais, à medida que eu giro, eu vou estar gerando como é de ímãs, né? Eu vou estar gerando uma corrente e ela vai estar freando o motor de indução. Então tu cortou o motor CC? Não, eu liguei ele na fonte, e daí a minha ideia era quando chegar aqui nesse momento, 20 segundos, eu só ligava a fonte. Entendeu? Mas eu devia, na real, ter deixado desligado. Aí quando chegasse nesse momento, eu, sei lá, mecanicamente ia ali e ligava o motor na fonte. Na verdade, tu partiu com carga máxima. Eu parti com uma carga que vai aumentando à medida que a velocidade aumenta, né? E daí aqui eu apliquei mais carga ainda, digamos assim. Na verdade, mais ou menos, né? Tipo, porque daí tu vai ter uma subtração de tensões, tu acaba diminuindo um pouquinho. Tu aumenta a corrente e diminui a carga. Não, tu aumentou a carga, tu aumentou sim, porque tu ainda aumentou a corrente lá. Normalmente, quando a gente usa motor CC de ímãs permanentes como carga, a gente utiliza um banco de resistência, sabe? Trabalha ele como gerador. É o mais comum para frenagem, por isso que eu fiquei curioso. Tô curioso como freio mesmo, não como gerador, né? Mas é mais comum trabalhar daí com motor CC de ímãs permanentes como gerador, não como freio, de fato. Mas só um detalhe, talvez pudesse só fazer uma consideração ali também nas explicações. Assim, Felipe, o teu trabalho ficou muito legal, muito bom mesmo. Eu acho que para um TCC, assim, tá mais do que sobra, tá? Eu fiz 3 TCCs quase, dá para dizer assim, porque um para cada máquina, tu teve de aprender bem as 3 máquinas, aprender bem o controle FCS-MPC, um controle preditivo, que tá já bem além da graduação, apesar de ser um algoritmo relativamente simples, né? E tu aprendeu em profundidade as 3 máquinas também, que às vezes na graduação a gente não consegue aprender, tipo, a gente vê, assim, na matéria, mas é ainda mais dinâmica, né? Então, assim, você tá acho que tá preparado para trabalhar na área de máquina, se você quiser. Não é muito o teu objetivo de vida, mas é muito interessante, muito legal mesmo o teu trabalho. Eu queria parabenizar mais uma vez. Eu vou te mandar depois as minhas sugestões do CCC. Tem mais alguma coisinha, mas não é nada assim. Acho que o principal eu consegui ver com você. E desejo sucesso na tua carreira, no teu estágio também, e depois como engenheiro. Creio que assim, tem muito conhecimento e tu pode utilizar bem esse conhecimento a teu favor, né? Porque tu consegue correlacionar muitas coisas e tem uma visão muito grande da área, muito generalista, mas não é uma generalista superficial, é uma generalista uma profundidade, inclusive de uma correlação mental das coisas. Eu acho que tu tem um grande potencial se quiser seguir a docência ou se quiser trabalhar na indústria, né, para as duas coisas. E te desejo sucesso, cara. É o que mais consigo te desejar no momento. É uma boa sorte e agradeço também o convite, agradeço muito o convite da banca. Devolvo a palavra para a professora Mariana e espero que tenham sido úteis as minhas contribuições. Muito obrigado.
agradeço muito as contribuições, né? Eu queria aqui contextualizar, né? Principalmente, acho que para o Arthur, os alunos que estão defendendo o TCC nesse semestre, eles têm um diferencial. Eles são os primeiros alunos que fizeram tanto o TCC1 quanto o TCC2 dentro da pandemia, ou seja, sem reuniões presenciais. Quando o Felipe ia para o laboratório, ele ia sozinho, não tinha aquela questão de ter várias pessoas juntas, um que já mexeu, outro que já não mexeu, tá? E além do que os semestres foram mais curtos, foram semestres de 3 meses, então eles tiveram menos tempo para fazer o TCC. Então, eu já fui banca de alguns e a gente tem percebido que realmente ocorreram algumas falhas, às vezes no sentido dessa pressa, porque eles tiveram realmente menos tempo, não tiveram a oportunidade de estar lá presencialmente com o orientador ou com o grupo de trabalho, né, com outros alunos para trocar experiência. Então, realmente, eles foram ali grandes heróis, ali desafiadores. Tanto é que foi uma taxa relativamente grande de alunos que trancaram esses TCCs no meio do TCC ou no TCC2, justamente porque perceberam que não conseguiriam concluir as metas dado o tempo. Então, o Felipe realmente fez muita coisa, dado que ele teve realmente menos tempo, bem menos tempo do que outros alunos, não teve um acompanhamento ali, aquele acompanhamento do dia a dia, em que a gente vai, desce ali no laboratório, dá uma olhada no que está acontecendo na simulação. Um tem uma experiência, que nem você falou, olha, esse motor aí, se você for até 20, ele vai, depois vai ter enfraquecimento. Toda aquela coisa ali do ambiente, do trabalho, né, que a gente tem um networking ali, uma troca de experiências. Os alunos que estão defendendo o TCC agora não tiveram, tá? Infelizmente, é inevitável, foi, assim, uma questão da pandemia, tá? Antes de eu passar para o professor José de Oliveira, eu queria pedir desculpa por uma falha minha, tá? O Felipe, ele é co-orientado pelo professor Ademir Niede, tá? Mas na correria, que essa semana foi uma semana realmente complicada, né? Inclusive, eu tô com a minha garganta inflamada, e o médico disse que isso foi baixa de imunidade, porque realmente eu dormi pouco, eu trabalhei muito. Eu não encaminhei o convite para ele antes, né? Eu já falei aqui com a Ademir, pedi desculpa. Acho que ele até entrou um pouquinho, mas ele não pôde ficar, tá? Mas eu quero deixar aqui registrado, né, a co-orientação do professor Ademir Niede, que também não deu para ser tão efetiva, porque ele também não estava lá no laboratório, ele assumiu a coordenação do programa de produção, que realmente exige muito, né? O Ademir, se ele estivesse em presencial, ele fica ali na sala dele, se ele escuta um barulhinho, ele já vai lá dar uma olhada que o povo está fazendo nos motores. Não é verdade? Ele sempre está por lá. E ali a gente não teve esse background ali nos motores do Ademir Niede, né? Que seria assim, muito importante. Uma coisa que o Felipe não colocou, que eu acho que a gente tem que salientar, que nós já tivemos outros trabalhos de Finite Control Set, tá? Mas ninguém até agora tinha conseguido tirar resultado experimental. Então, só o fato dele ter conseguido, mas na apresentação acho que tinha que ter salientado mais, eu quero salientar ali que realmente é uma contribuição tua. Você foi o primeirão que conseguiu fazer rodar. Ninguém conseguia fazer rodar, né? Então, ele foi o primeiro que conseguiu realmente fazer funcionar na prática o Finite Control Set, que tem sido ali, no momento, né, umas técnicas que está gerando interesse em diversas áreas, tanto em máquinas quanto áreas como eletrônica de potência, tá bom? Então, era isso, mais meus comentários, tá? Passo a palavra agora ao professor José de Oliveira. Obrigado, Mariana. Obrigado, queria agradecer a Mariana, agradecer o Felipe. Vocês estão me ouvindo?
Ouvindo, sim. Na hora de então. Queria então agradecer a Mariana, agradecer o Felipe pelo convite, né? Está aqui participando na banca de defesa do Felipe, né? Defesa do TCC. Eu vou falar de forma mais geral, vou ser bem sucinto, né? Até porque, como eu disse, eu tenho um compromisso ali perto das 12 horas, né? Até para não, então, tentar atender esse horário. Tá? Então, o Arthur, com relação à escrita, ele já falou de forma mais específica, né? Eu vou falar de forma mais global, né? Eu gostei muito da escrita, né? Porque ela está bem resumida, ela ficou bem concisa, porque tudo que foi apresentado aqui em termos de resultados de simulação, resultados experimentais para as 3 máquinas nesse volume, tá? Ficou muito compacto, muito conciso mesmo. Então, para isso, para um nível de TCC, eu acho que ficou muito bom, viu, Felipe? Uhum. Claro que tem as correções, esses pontos que já foram levantados aqui pelo Arthur, né? Com relação à sua apresentação, né, gostei bastante, você demonstrou domínio, né? Isso resultados da teu IC, que você já começou lá atrás, né? Porque, de fato, é muito difícil tirar resultados de simulação experimentais, né? Simulação até vai, mas experimentais ainda, a esse nível de controle em cima dessas 3 máquinas, como foi feito, né? Então, gostei muito da apresentação sua, você demonstrou domínio e está de parabéns nesse sentido. Obrigado. Com relação ao tema, né, ele é um tema de interesse, né? Você trabalhou aí com controle preditivo aplicado a essas controle de 3 máquinas elétricas, né? Só para você ter uma noção, ontem eu participei de uma banca onde um aluno fez o controle vetorial do motor de indução destinado à aplicação de um carro elétrico. Então você veja bem, esse teu trabalho aqui já vem contribuir com eles mais para frente, quando eles precisarem trocar o motor ou usar uma nova técnica de controle, tá? Então já tem toda essa sua contribuição que eles vão poder utilizar lá, né? Então ele é um tema assim de interesse atual, né? Tendo em vista a mudança dos carros a combustão, por exemplo, nessa aplicação, para carros elétricos, né? Então já falei do controle, né, do finito control set, a Mariana colocou bem, né? Você foi o primeiro a tirar os resultados experimentais em cima dessa máquina aí, né? Então, tá de parabéns que isso não é fácil, né? Eu estava recordando lá do nosso tempo do mestrado, quando nós iniciamos, era tirar uma lei de controle, tirar um resultado experimental em cima de uma lei de controle, tirar os resultados em cima de uma máquina, né? Hoje você já está podendo fazer isso para 3 máquinas, né? E você fez, claro, que teve todo o tempo de ser, mas está mostrando como os resultados da pós-graduação estão sendo transferidos para a graduação, né? E bacana que isso chegou em você e isso está contribuindo muito para a sua formação profissional. Quem olha assim fala, mas tira os resultados de controle em cima de 3 máquinas. Pô, mas o que está por trás disso, né, Felipe? Está por trás disso, desde quando você começou lá, a modelagem dessas 3 máquinas, o conhecimento dessas 3 máquinas, o acionamento que quando você começou você não conhecia, teve todo o acionamento que você, né, hoje já domina, né? A parte de programação que está por trás disso também, né? A eletrônica que você teve que ver, condicionamento de sinais, a parte dos sensores, sensoriamento, sensores de velocidade, sensores de corrente, sensores de tensões, filtros, ruídos, né? Tudo isso está por trás. E daí sim chegou no controle, né? Então, eu de uma forma geral, estou me dedicando aqui a passar mais a sua evolução, né? E no seu trabalho, mostrando que, de fato, ele contém várias áreas que veio contribuir para o teu aprendizado, né? Então, e com relação ao texto, claro, eu estou satisfeito com a forma que ele foi posto, fazendo as correções como o Arthur colocou, né? Mas eu estou olhando assim, o teu crescimento profissional, né? Eu tenho certeza que você vai ser um excelente profissional. Gostaria de parabenizar pelo trabalho obtido, né? E desejar sucesso na sua vida, tá, Felipe? Eu acho que você é uma pessoa batalhadora, você se dedica, você é um cara que é legal de lidar, né? Você posso dizer assim que em termos de hoje você é um dos alunos, né? Você é um dos que mais está conhecendo as máquinas a nível de TCC, né? Em termos de aluno de graduação, mais conhecendo as máquinas e o acionamento dessas máquinas hoje
ali no laboratório, né? Então, te parabenizo, desejo sucesso na sua vida e gostaria de devolver a palavra para a professora Mariana. Obrigado, Mariana. Agradeço, José Oliveira. Então, agora eu abro a palavra para perguntas técnicas, se alguém teria alguma dúvida técnica para fazer para o Felipe. Então, 1, 2, 3. Não tivemos perguntas? Tá. Então, a partir de agora, eu vou encerrar a gravação, tá?